Etapas da orçamentação. Primeira etapa: o estudo das condicionantes, também chamado condições de contorno. Estudo das condicionantes. Todo o orçamento se baseia num projeto, seja ele básico ou executivo. O nível de detalhamento do projeto vai ser ditado pelo nível de detalhamento das informações disponibilizadas. O projeto é uma delas. Se o nível de projeto disponibilizado for em nível básico, o orçamento será também com esse mesmo grau de detalhamento, um orçamento preliminar, por exemplo. Caso o projeto disponibilizado seja em nível executivo, o orçamento deverá também ser em nível executivo. É o projeto que norteia o orçamentista. A partir dele serão identificados os serviços constantes da obra, com as suas respectivas quantidades, grau de interferência entre eles, a dificuldade relativa de realização das tarefas e etc. Ou seja, o projeto contempla todas essas informações. E aqui se ratifica a questão da importância de ter conhecimento técnico para a realização do orçamento. Saber ler e interpretar o projeto é fundamental para a elaboração do orçamento de obra. Nos projetos é que serão obtidas as informações referentes a todos os serviços que devem ser orçados. Como eles se relacionam, interferências entre estrutura, instalações, alvenarias, revestimentos, tratamentos específicos como de fachada, acústico. Então, todas essas informações serão obtidas do conjunto de projetos. É nessa etapa da orçamentação que serão conhecidas as condições de contorno da obra, ou seja, todos os requisitos e suas características. O primeiro ponto dessa etapa é o edital, carta-convite ou minuta de contrato. Dependendo da modalidade ou da esfera em que a obra está inserida, pode ser um edital de licitação, pode ser uma carta-convite, uma minuta de contrato, o instrumento varia de nome, mas todos eles têm o mesmo objetivo. É o documento que rege a licitação ou contratação da obra ou serviço. Estabelece todos os requisitos técnicos e administrativos para a execução da obra. Nesse edital, nessa carta-convite ou nessa minuta, é onde terá a referência a todos os projetos memoriais que serão disponibilizados para uma consulta na próxima etapa e mais todas as exigências e requisitos relacionados à parte administrativa, empresarial ou comercial da contratação da obra ou serviço. Define os parâmetros de qualidade, aceitação, medição, prazos, dentre vários outros, que são parâmetros fundamentais para a elaboração do orçamento, que tem que ser desenvolvido compatibilizado com as regras dessa contratação. Estabelece as formas de comunicação entre as partes e todas as demais informações necessárias para a execução da obra. É através desse documento, do edital ou da carta-convite, que estará de forma clara como deve ser feita a comunicação sobre aspectos formais do negócio. Como são feitas as medições, como são feitos os pedidos de liberação de pagamento, como são feitas as formalizações de solicitações de serviços não previstos, de aditivos, de inclusão ou exclusão de quantitativos, de alteração de documentos que compõem a contratação, como, por exemplo, a revisão de projetos. Todas essas informações e a maneira de comunicação estão estabelecidas nessa documentação. E importante, determina a responsabilidade por atividades acessórias. Se eu tivesse que marcar um item, esse seria o mais importante dessa etapa. Por quê? Nesse documento, no edital, na carta-convite, vai estar lá de forma clara, ou pelo menos deve estar, a responsabilidade por aquelas atividades necessárias à execução do serviço, porém não se referem ao serviço propriamente dito. E aí temos vários exemplos, desde equipamentos, por exemplo, betoneira, transporte vertical com cremalheira, serviços que são associados, por exemplo, na alvenaria, contempla a colocação de verga ou não, na execução do revestimento, contempla o preparo da argamassa ou a argamassa vai ser disponibilizada ela pronta, por exemplo, uma argamassa estabilizada, ou não, a argamassa vai ser preparada, mas ela vai ser preparada como? Ela é disponibilizada em saco, ou vai ser disponibilizada cimento e areia, e eu ainda tenho que fornecer a betoneira e a mão de obra para traçar essa argamassa. Então,
Independente da atividade ser o revestimento, ou a alvenaria, ou a estrutura, cada uma delas tem um conjunto de outras atividades necessárias para que ela aconteça que não estão objetivamente relacionadas a ela. A armação, o ferro vai ser disponibilizado em barra corrida ou cortado e dobrado. Então tudo isso tem que estar de uma maneira bem clara, especificada no edital, para que na hora de você realizar o seu orçamento, você saiba se a produtividade e o consumo dos insumos serão relacionados apenas àquela produção ou é necessário considerar outros gastos relacionados a essas atividades acessórias. Eu digo que esse é um dos principais pontos onde aparecem os furos e os desvios não previstos de orçamento, pela falta de determinação de uma maneira clara das responsabilidades acessórias. O problema acontece na obra, quando já se está de cara com ele. Normalmente quem está executando é quem tem mão de obra para fazer, o contratante acaba transferindo essa responsabilidade e aí fica uma situação bem complicada em termos de custo e relação comercial. Alguns exemplos de informações que devem estar contidas nessa documentação. O prazo de obra é importantíssimo, né? A questão da urgência tem um preço. É importante estar bem claro qual é a obrigação em termos de prazo. E aí também a questão da datas marco, ou seja, não só o prazo final é importante, mas é importante que o contratado saiba se existem obrigações parciais. Por exemplo, eu sou uma construtora que fui contratado para fazer uma obra completa, inteira, do zero à chave. Só que é uma obra mista, ela tem uma parte comercial embaixo e uma predial em cima. É uma logística de obra e um custo totalmente diferente se eu tiver a obrigação de, entregar a obra inteira no final pronta. É uma coisa. Outro cenário, eu preciso entregar as lojas do térreo prontas, funcionando e operando antes do prédio. É uma questão totalmente diferente para a operação da obra em termos de custo do que o primeiro cenário. Então, obrigações parciais, datas marcos parciais, são muito importantes. Então aqui eu dei um exemplo de uma obra como um todo, mas se eu sou responsável por uma parte do serviço, também é importante ter essas datas marco contratuais para ficar claro, por exemplo, disponibilização de frentes de serviço, liberação de equipamentos, recebimentos. Então são informações relacionadas a eventos, a datas específicas necessárias à execução do contrato como um todo. As penalidades por atraso no cumprimento do prazo ou bônus por antecipação. Aqui é importante ficar claro quais são os critérios para aferir essa variação do prazo, seja positiva ou negativa. Em isso havendo, se ocorrerá ou não alguma penalização ou recompensa financeira. Pode não existir, mas isso deve estar de uma maneira clara. Primeiro, como será medido, com base em quê, qual periodicidade, qual referencial, como essa informação vai ser tratada entre as partes e se ela faz jus a uma penalidade ou a alguma recompensa. Outro item importante são os critérios de medição, pagamento e reajustamento. Isso tem impacto direto no custo da obra e principalmente para quem está executando, no fluxo de caixa. Ou seja, as datas, os prazos, a maneira como o fluxo, a entrada e a saída de verba daquela obra se comporta. É importante eu conhecer os critérios de medição previstos naquela contratação, porque o meu orçamento deve prever da mesma maneira. Não adianta eu orçar com um critério e depois na obra o contratante usar outro critério para medir e fazer o pagamento. Esses critérios precisam estar alinhados. Na segunda etapa, quando formos ver a parte de levantamento de quantitativo, esses critérios de medição serão detalhados. Lógico que as possibilidades são inúmeras, mas é importante definir qual critério será adotado. Outra etapa importante também é a questão de pagamento e reajustamento. É importante você conhecer o perfil do seu trabalho, se é um trabalho que tem uma alta incidência de mão de obra, ou uma alta incidência de equipamentos, ou você vai disponibilizar materiais também, e quais as características desses insumos, se algum deles é muito sensível a etapas ou prazos em critérios de reajustamento. Dissídios de categoria, aumentos de cimento, aumento de aço, aumento de alumínio, aumento de algum tipo de material, alguma taxa de importação sobre o material que você está disponibilizando. Se existe uma previsão no seu contrato para coisas desse tipo, como por exemplo existe nos contratos da grande maioria das concreteiras os gatilhos relacionados ao cimento, que é um principal insumo. Então,
independe de variação de índice ou de dissídio de categoria. Para aquele serviço, o insumo principal é o cimento, então ele tem um critério de reajustamento diferente. Em relação ao pagamento, qual é a data da medição? Qual é a forma que será usada para tramitar essa medição? E qual é o prazo de pagamento? Se dentro da tua empresa você tem um perfil de fazer liberação de adiantamento quinzenal, fechamento de folha e pagamento do pessoal dia 5, né? Então você precisa compatibilizar isso com o regime de pagamento da empresa que está contratando. Não que uma vai se obrigar a encaixar no modelo do outro, mas se o pagamento da sua folha acontece dia 5 e a empresa só libera o pagamento da medição no dia 10, você tem que estar preparado para, num primeiro pagamento, ter caixa para bancar aquilo. E você vai estar sempre com o pagamento anterior pagando o mês seguinte. Então, é importante você prever isso, porque quando for transformar o seu orçamento numa proposta comercial, considerar isso, por exemplo, numa parcela de sinal, né? Ou um adiantamento de uma liberação, com desconto progressivo nas próximas. Então é importante conhecer isso para não passar a obra inteira correndo atrás do dinheiro e estando com fluxo de caixa negativo. O regime de preços, né? Qual é a modalidade que vai ser adotada, se é preço unitário, global, por administração, e aí modalidades de contrato diversas, e você vê aquela que é mais aderente ao teu perfil, tanto para o fechamento do negócio, quanto para você modelar a sua proposta comercial. Limitações de horário de trabalho. É importantíssimo você conhecer quais são as restrições ou requisitos em termos de horário de trabalho. Isso está de uma maneira clara. É horário de trabalho, horário comercial de segunda a sexta, de 7 às 5, por exemplo, ou no sábado de 8 a meio-dia, mas é importante isso estar claro, porque tem algumas regiões, alguns locais, alguns tipos de obra que existem restrições, né, principalmente em relação a trânsito de veículos, descargas, polimentos de piso em casos de concretagens próximos a residências ou hospitais, ou a igrejas, ou coisas desse tipo, que depende de um horário de silêncio mais restrito, ou que tem uma dificuldade de trânsito de equipamentos de grande porte nas vias de acesso em locais que também são atrativo de público, né? Então você precisa conhecer isso, ou o porte da obra, né? Você ser contratado para fazer uma reforma ou mesmo uma construção da parte interna de uma loja, se for uma loja de rua é uma coisa, se for uma loja de shopping é outra, né? O horário de trabalho é de 11 da noite às 5, 6 da manhã, que tem uma produtividade e um custo diferente no trabalho durante o dia. Você tem equipe para isso, é o teu perfil de trabalho, né? Então exige um cuidado específico. Outros critérios, outras informações que tem na carta convite se referem à empresa propriamente dita, né? Os critérios de participação. Se existe algum requisito da empresa, ou seja, qualquer empresa pode se habilitar ou tem alguma condição mínima, como por exemplo, capital social. Existe um capital social mínimo de X mil reais para que se saiba que a empresa tem um certo porte para ter um capital de giro, né? Para ter uma condição de bancar um adiantamento na questão de fluxo de caixa ou coisas desse tipo. Índice de endividamento. Então tem uma série de requisitos aí contábeis e societários da empresa que podem ser requisitados nesse momento. A habilitação técnica, com relação tanto à empresa quanto ao responsável técnico, é comum, principalmente edital, ter essa exigência em termos de acervo. Ou seja, a empresa precisa demonstrar que não só a empresa, mas o responsável técnico também tem conhecimento, tem uma certa bagagem técnica na execução daquele tipo de serviço. Tá? Então essa comprovação vem através de acervos do conselho, uma série de comprovações aí para mostrar que a empresa já tem um certo nível de conhecimento. E o grau de necessidade de comprovação disso é ditado pelo edital. A documentação requerida, ou seja, o que é necessário apresentar, né? Se é necessário apresentar um conjunto de documentos da empresa, dos funcionários, da habilitação técnica, vai estar tudo descrito nessa documentação. Os seguros, caso sejam necessários, não só seguro de vida de funcionários, mas seguro de risco de engenharia, seguro de garantia de término de obra, uma série de seguros que possam vir a ser exigidos. E se o contratante disponibiliza alguma facilidade, como por exemplo,
tem instalação de água, tem energia, tem alojamento, tem vigia, tem almoxerifado, ou tem um depósito, ou seja, tudo aquilo que ele vai disponibilizar ou que ele não vai e que de repente você necessita para contemplar. Então, por exemplo, vestiário para funcionário. Você vai começar uma obra, você está indo com 30 pessoas. O seu orçamento prevê uma equipe X. Então, se você vai orçar a obra como um todo, com certeza você vai considerar as áreas de vivência. Banheiro, refeitório, vestiário, isso está lá no teu custo indireto da obra. Está lá no teu gasto de implantação de canteiro e tudo mais. Agora, se você vai realizar uma etapa da obra, como fica isso? Isso já vai ser disponibilizado? Você constrói uma parte? Então, é importante entender como é que são as regras em relação a esse quesito também. Mas e se não tiver edital, não tiver carta convite, ou não tiver minuta de contrato? É uma obra que é uma parte de uma obra como um todo, uma obra de menor porte. Simplesmente o cliente me ligou, olha, eu preciso construir uma casa de 100 metros quadrados, quanto custa? Eu quero reformar uma loja de tantos metros quadrados, quanto custa? É como se a metragem quadrada fosse a única variável, a única informação importante de todo esse processo. Né? Isso é comum para quem não é da área, é comum para leigo imaginar que é alguma coisa simples assim, mas quem é da área sabe que não é tão trivial. Então, como acontece caso você não tenha essas informações? Em se tratando de obra pública, o edital de licitação é obrigatório. Então, dificilmente você vai ter uma obra pública que não tem o edital. Existem casos de dispensa da licitação, né, como obras emergenciais, mas elas possuem um escopo, né, ela possui a obrigação e todas as regras bem definidas. Né. No caso de obra particular, de obra privada, não existindo uma carta convite ou uma minuta, sendo uma coisa mais informal, por exemplo, ele mandou só um projeto básico por e-mail, ele mandou só algumas informações, então não vai ser possível a realização do orçamento executivo, como é o nosso objetivo. Mas vamos imaginar que tenhamos todas as demais informações técnicas, faltando apenas carta convite ou minuta de contrato. Qual é a postura mais adequada? Ela deve ser definida. Né? Essa informação não veio do contratante ou não veio do cliente, então elas devem ser definidas e registrados todos os parâmetros que foram adotados. Então, se a informação não veio do cliente, você, como orçamentista, você, como contratado, ou como futuro contratado, deve elencar todas as variáveis possíveis e atribuir a cada uma delas uma possibilidade e considerar isso no teu orçamento. Então, o escopo adotado e todas as demais considerações devem acompanhar o orçamento e a proposta comercial. Então, você precisa indicar, olha, essa informação não foi dada, eu considerei isso. Essa informação não foi dada, foi considerado isso. No caso futuro do fechamento do contrato, para serem adotadas as suas premissas como parâmetro. No caso de uma discussão, numa dúvida posterior, está ali registrado de uma maneira clara. Então, para evitar o descolamento dos demais valores, usar preliminarmente os requisitos mínimos. Ou seja, se eu não recebi a informação e eu estou participando de uma concorrência, eu estou orçando uma obra concorrendo com outras construtoras, com outras empresas, e eu não recebi as informações necessárias, primeiro identifico que informações são essas. Quais são as possibilidades? É eu fornecer ou eu não fornecer? É ele fornecer ou ele não fornecer? É trabalhar de uma forma A ou de uma forma B? Lógico que para eu ser competitivo, eu preciso identificar e eu vou escolher todos os parâmetros que sejam mais favoráveis à minha competitividade comercial, ou seja, aqueles que não atribuem a mim o custo por aquela execução, mas que esteja claro para o contratante que está registrado dessa maneira, para ele não achar que comprou uma coisa e levou outra. Isso é muito importante e você principalmente ressaltar esses itens que não foram incluídos, mas que você apontou e indicou que não está incluído, porque obriga o cliente que muitas vezes não conhece o todo a prestar atenção naquilo e ver, olha, isso aqui não está. Então ele consegue fazer uma equalização com outras propostas de uma maneira mais eficiente e identificar na tua proposta uma qualidade técnica diferente das demais. E atenção, nunca pule ou negligencie essa etapa. Não é porque a informação não veio ou está incompleta que você não precisa fazer. Todos os aditivos e as discussões vão ser pautadas nela. Então é muito desagradável você
na execução de uma obra, se deparar com algum daqueles requisitos de quem fornece o equipamento, de quem é a responsabilidade por A ou B, você vai se direcionar ao edital e ao contrato para tirar aquela dúvida. Se não tiver aquela dúvida, o contratante vai sempre dizer, mas eu imaginei que isso fosse sua responsabilidade, porque se para fazer o serviço precisa disso, obviamente eu entendo que está no escopo. E você, num primeiro momento que buscou um valor mais competitivo, falou, não, mas isso não está escrito que é minha obrigação, eu considerei que isso é extra, isso é aditivo. E aí fica num embate muito complicado de resolver na execução da obra. E o principal de tudo, independente do resultado, o custo disso será tratado como estouro de orçamento, porque não foi previsto inicialmente e ele é necessário para que aconteça. Então, a margem de acerto do orçamento, aquilo que a gente já conversou sobre a questão da precisão do orçamento, ela depende integralmente das condições estabelecidas nessa etapa. O que tem maior impacto na variação e na margem do orçamento é o grau de detalhamento e a precisão dessas informações complementares. Então é importante você registrar e guardar todas essas informações e premissas adotadas, não só para a elaboração do orçamento, contemplando tudo isso que é necessário, mas também para garantir uma gestão do contrato de uma maneira eficiente.